Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do François Châtelet, Olivier Duhamel, Eveline Pissier-Kouchner, da História das Ideias Políticas, segunda edição, da Jorge Zahar Editora. Esta obra aqui, ó. História das ideias políticas. Essa história das ideias políticas apresenta deliberadamente um caráter particular. Não tendo como objeto um saber prático estritamente delimitado, não poderia ser uma justaposição de fichas memotécnicas sobre os grandes autores ou as obras mais importantes. Em vez de uma sucessão de informações, optou-se por uma reflexão de conjunto. O apoio mais eficaz da memória é a compreensão. Para compreender, por exemplo, o bolchevismo, será que basta saber que Trotsky, originariamente menchevique, aproximou-se de Lenin e que ambos marxistas dirigiram com êxito uma insurreição em 1917? Não é mais útil descobrir que em 1905 Trotsky adotou uma concepção ditatorial da revolução, defendendo ao mesmo tempo uma organização democrática do partido, enquanto Lenin defendia um partido militarizado, mas uma ditadura democrática? E que em 1917 Trotsky aderiu à concepção leninista do partido e Lenin à concepção trotskista da revolução, que o acordo, portanto, de um lado e de outro foi feito em torno da escolha da solução ditatorial em detrimento da solução democrática. Isso não pode ser exposto sem referência aos textos, às citações quando necessárias e ao conteúdo das argumentações, que são eles mesmos função do contexto histórico. O presente trabalho se esforça para sistematizar de modo claro as principais doutrinas que marcaram o desenvolvimento do pensamento político de Platão a Mao Tse-tung e de Aristóteles a Foucault, agrupando-as em capítulos cujos títulos já são significativos das emergências conceituais que desempenharam um papel decisivo no devir político das sociedades. O príncipe-estado, o estado-nação, o estado-sociedade, o estado-gerente, o estado-partido, o estado-força, a nação-estado ou o estado-cientista, finalizando com o estado-questão no qual se aprofunda a análise das questões do totalitarismo, da história do poder e do próprio Estado. François Châtelet é professor de filosofia na Universidade de Paris 8 e obras publicadas no Brasil, História da Filosofia em 8 volumes e as concepções políticas do século XX. Olivier Duhamel, professor assistente de Direito na Universidade de Paris 10. Eveline Pissier-Kouchner é professor de Direito e Ciência Política na Universidade de Paris 1. Vamos à obra em si. O Império Romano, com ele, segundo Hegel, começa a prosa do mundo. Seria leviano interpretar essa fórmula de modo pejorativo. Se é verdade que a civilização romana não teve a riqueza de invenção da grega, soube transportar para o real ideias elaboradas por essa e construir instituições de uma eficiência incontestável. Seu prosaísmo é, antes de mais nada, um sentido constante do fato consumado de sua inscrição nas estruturas coletivas. O pragmatismo do pensamento da prática política romanas não aceita o compromisso e a oportunidade a não ser na medida em que concordem com a tradição de grandeza e potência da cidade de Roma. Os enunciados jurídicos e as legitimações filosóficas intervêm como quadro, como marca e como perpetuação da ação fundadora da comunidade cívica. Assim, o direito, a res publica e o imperium atuam enquanto instituem a ordem militar e administrativa estabelecida de fato pelo povo e pelo Senado. As virtudes republicanas, inclusive na época do pior despotismo imperial, Roma sempre se proclamou republicana. Esse semblante parecia indispensável ao seu poder. Ela transformou-se em si mesma somente quando se desembaraçou do arcaísmo representado pela realeza e definiu o direito. O direito, por volta de 450 a.C., os decênviros fizeram gravar a lei das 12 tábuas, estava constituída a base do direito romano. Seu objeto é, em primeiro lugar, a família, o cidadão, o homem livre, é o pater familias, o senhor absoluto da casa. Cabe-lhe representar junto aos juízes quando julgar que ele próprio, os seus ou suas propriedades sofreram algum dano, bem como exigir as reparações e penas adequadas. Quando o direito se enriquece com prescrições cada vez mais numerosas e precisas, quando se estende aos peregrinos, depois a todos os que adquirem o direito de cidadania, ele forma um código estrito regulamentando o conjunto da vida social e definindo as liberdades e os deveres de cada um. Será preciso ver nisso uma expressão da concepção histórica que, reconhecendo a existência de uma ordem do mundo inelutável e racional, considera a submissão tranquila ao destino como a única virtude? É significativo que esse código tenha como objetivo principal regulamentar do modo mais claro e equânime possível o que é
e não propor um dever ser, um deve ser. Paralelamente, afirmavam-se as instituições republicanas. A sigla que as designa, SPQR, Senatus Populusque Romanus, assinala que o poder que nela se exerce é, pelo menos, duplo. O historiador grego romanizado Políbio, que viveu de 200 a 125 a.C., analisando a expansão de Roma e a vitória sobre Cartago, concluiu pela excelência de uma organização política que soube constituir uma mescla harmoniosa de 3 regimes. O pensamento de Políbio é amplamente tributário da tradição dos filósofos e dos historiadores clássicos, combinando habilmente a concepção da história de Platão e sua teoria da decadência com as análises de Aristóteles relativas aos méritos comparativos das diversas constituições, investigando as retificações sucessivas realizadas pelos romanos em função das circunstâncias de sua expansão territorial. Políbio apresenta a república como sistema que equilibra as vantagens da monarquia, asseguradas pela autoridade firme e benevolente dos cônsules, da aristocracia, realizadas na prudência e na sabedoria do Senado, e as da democracia, garantidas pelas disposições que têm como objetivo o respeito pelos interesses e direitos do povo. Esse equilíbrio, na opinião de Políbio, o melhor meio de conjurar a degenerescência inscrita por natureza nas realidades sujeitas ao devir. Por mais edulcorada que seja essa imagem e por mais falaciosa que se revele essa esperança, é certo que são ambas constitutivas da ideia de que os cidadãos faziam de suas instituições, e isso a ponto de mantê-las enquanto as legiões faziam e desfaziam os imperadores. Entretanto, foi a Cícero, que viveu de 66 a 43 a.C., que coube o privilégio de definir os princípios que servem de fundamento para essa cidade ecumênica, universal, na qual Roma, a conquistadora, está se transformando. Inspirando-se nos estoicos Panécio e Posidônio, ele considera que existe uma lei natural, válida para todos os homens, que está inscrita na própria ordem do cosmos. Trata-se de uma lei que podemos conhecer usando a reta razão, uma lei imutável e eterna, e que deve ser tomada como regra absoluta de toda a Constituição e de toda a legislação. A natureza, o cosmos, o mundo ordenado, o universo, com ordem, que segundo o estoicismo é a mesma coisa que a razão, é assim a norma da organização justa e da ação virtuosa. Bastaria aprender a conhecer as suas incitações e obedecê-las com toda a lucidez para agir como convém. Infelizmente, os maus hábitos, os movimentos passionais nos arrastam para bem longe dos seus ensinamentos. Desse modo, as legislações de fato aparecem, mais das vezes, como produtos dessa ignorância. O mérito das instituições romanas, contudo, consiste em ter definido a comunidade por elas regida, com base num vínculo jurídico e numa ordem política estritamente determinada. Por causa disso, a república ganha uma outra consistência formada por experiência e por reflexão. É também, de certo modo, na medida em que a contingência histórica permite a expressão da lei natural. A cidade ecumênica pode, assim, ser compreendida enquanto concede progressivamente o direito de cidadania e faz com que os povos conquistados se beneficiem das garantias do direito romano como núcleo de uma organização universal que faz de cada indivíduo um cidadão do mundo, um cosmopolita. Sem o querer, Cícero prepara a ordem imperial, e isso em medida tanto maior quanto, retomando o tema da Constituição mista, esboça a imagem do príncipe arbítrio, tutor e defensor da República. 16 anos depois da morte de Cícero, Otávio Augusto receberá o título de imperador. Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo que passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.